Olha eu aqui. Eu vou começar um quadro que não são críticas. A palavra de Deus diz assim, em Provérbios 8:9: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Quem é sábio ouve conselhos. Aquele que não é sábio fica fechado em si mesmo, não ouve as pessoas. E eu estou aqui para dar uns toques daquilo que eu observo. Acredito que eu estaria ajudando muitas pessoas, não os tolos, porque esses não gostam de ouvir. Mas você, que costuma dar ouvidos, que costuma prestar atenção nas coisas, ouça com atenção, você pastor, você líder, porque nós estamos lá embaixo no banco e não somos robôs. Nós estamos atentos ao que está ao redor. Não é só a liderança que tem uma visão sobre as coisas. Compensaria você descer do púlpito um pouquinho e conversar com o povo que você lidera. Você vai ficar surpreso com muitas coisas que vai descobrir que lá no púlpito você não descobriria. Eu quero fazer umas observações, porque eu e meu esposo a gente vai em muitas igrejas, né? Muitas congregações, nós somos do povo mesmo, a gente gosta de estar no meio do povo de Deus, é uma família só, não existe diferença, não carregamos bandeira de igreja alguma, de denominação alguma, até porque a gente não serve instituição, nós servimos pessoas. E estamos sempre nos lugares onde as pessoas realmente precisam. Porque às vezes há uma luta, né, interna dentro da igreja, muitas pessoas lutando para ter alguma coisa dentro daquela igreja, enquanto existem outras precisando, né? Então nós estamos sempre dispostos a ajudá-los. Mas eu vou fazer umas observações de algumas coisas que eu vejo em igrejas que, assim, se a mim elas me surpreendem, imagina aquele que não é da igreja, o quanto o escandalizam. E são coisas que hoje acontecem, mas dificilmente você veria antes, porque a reverência outrora ela era muito maior. Hoje dá um nome de religiosidade à reverência, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A religiosidade é algo que você faz mecanicamente, você faz até sem sentir. Assim como escovar o dente é mecânico, assim como você bocejar é mecânico, porque sai. Mas a reverência, a devoção, ela é diferente. Aquele que sabe a diferença, nota a diferença dentro das igrejas. E algumas coisas que eu notei. As igrejas hoje, elas... o culto está acontecendo. Nós sabemos que estamos num período onde tudo é online, quer compartilhar com as pessoas, mas assim, é muito diferente quando o culto está rolando. E aí tem pessoas preocupadas em tirar fotos para postar na internet, em filmar para postar na internet. Uma coisa é você deixar ali alguém responsável por isso e que não atrapalhe o culto, porque você não sabe se você presta atenção no pastor pregando, no ministério de louvor, no louvor do ministério de louvor, mas quando você abre o olho, tá lá aquele cara batendo foto aqui, tirando foto ali, filmando ali. Cara, isso não tem nada a ver com a casa de Deus. Aliás, a casa do povo de Deus. Eu sei que ali não é a casa de Deus, mas onde nós estivermos se torna a casa de Deus, porque somos todos casa de Deus. Então há uma reverência, assim como eu não consigo entender que os judeus fariam uma coisa desse tipo, porque nós, ocidentais, somos tão irreverentes no momento do culto. Você quer ensinar o seu filho, você quer ensinar as pessoas que devemos adorar a Deus, que devemos ter temor a Ele, mas durante o culto tudo acontece. É tudo voltado para o eu. E a gente discerne, a gente sabe como ovelha quando a igreja, a liderança está querendo aparecer. E quando o ministério de louvor quer aparecer. Então assim, fica um toque para vocês prestarem atenção, que o que tem que chamar atenção é o Senhor, é a presença dele, e não é a mídia. Não se preocupe muito com o que a mídia vai pensar, com o que você vai filmar, como é que vai estar a sua aparência no vídeo, porque isso tudo é vaidade, isso tudo não tem a ver com o culto a Deus, mas com o culto a você. Uma outra observação é a disputa musical dentro da igreja. Eu estou me referindo à disputa entre os instrumentistas e os vocalistas. Som alto é uma característica que soa que todas as igrejas são assim, porque a maioria são. Eu entro em tudo quanto é igreja, a tradicional, a penteca, todas as igrejas. E assim, a maioria delas tem um som altíssimo, que você procura sentar lá atrás. Eu, que não tô tão idosa assim, não tenho tímpano preparado para isso. Eu sento nos últimos bancos porque eu não aguento o som alto, é muito alto. E se é alto pra gente, imagina pros vizinhos.
Então algumas igrejas perguntam, por que a gente não consegue a vizinhança? Não será porque você está irritando eles com esse som altíssimo demais? Até porque nós não conseguimos nem ouvir o louvor direito. Há uma disputa entre os instrumentistas que o som vai lá em cima e os vocalistas. Agora eu te pergunto, o que você quer prestar atenção? É na batida para você dançar ou é na letra da música? Ou é na letra do louvor? Porque afinal de contas, quando você louva, você está cantando junto. Mas como é que eu vou cantar junto se eu não estou entendendo nada do que o cantor está cantando? Porque o instrumentista colocou o som lá no alto e abafou tudo. Essa briga é que faz o som ficar alto e quem sai perdendo é a igreja. Agora, se eu penso assim, imagina as igrejas onde tem os idosos. Isso é uma maldade. Você precisa entender que não é o som alto que traz a unção. Não é o som alto que traz a presença do Espírito Santo. A gente pode estar no baixinho. Eu nem consigo entender como que alguém pode achar que um som muito alto vai fazer eu me ligar no Senhor. Muito pelo contrário, eu vou me desligar. Porque o som muito alto e estridente, fora que algumas igrejas não têm aparelho que suporte isso. Então o som já fica totalmente, como fala? Eles ficam, eu esqueci a palavra, distorcidos. Então tudo fica distorcido, então é irritável ao ouvido humano. Nós temos um limite onde a gente entende o som e passado aquele limite, ele irrita os nossos tímpanos. Então, saiba, você liderança, você que é do Ministério de Louvor, que quanto mais vocês ficarem nessa briguinha, mais o Espírito Santo é que está sendo prejudicado, porque ele não tem como atuar. Abaixa o teu som, abaixa que você vai ver a diferença. Os primitivos, eles não tinham esse som, essas aparelhagens todas que a gente tem. E mesmo assim o Espírito Santo vinha e descia sobre eles. A palavra de Deus tinha unção, porque ela não depende de volume, ela não depende, tanto quanto ela não depende da gente gritar, ela não depende da gente cantar lá em cima. Então fica a dica, olhem direitinho o som da sua igreja, e assim, quem tá lá às vezes não percebe, então conversa com quem tá ouvindo. Quem tá sentado no banco é que vai te dizer se o som tá alto ou não, e isso é desnecessário cá pra nós. Outra coisa que eu vejo também é show de talentos. Eu percebo que em muitas igrejas, assim, 1h30 é para show de talentos. Todo mundo quer cantar. Todo mundo quer mostrar o seu talento cantando. Ah, Rosa, mas esse está se referindo a todo mundo? Não. Estou me referindo a pessoas que a gente sabe. Quem está no Espírito sabe que quem está lá na frente está fazendo, né, para aparecer, para mostrar que tem voz. Gente, eu até entendo e precisa, é bíblico, dar as oportunidades. Até creio que quem corta as oportunidades está dizendo que só um certo grupo de pessoas é que tem a palavra de Deus, que tem a unção, que tem salmos, que tem hinos, e não é assim. Nós todos devemos contribuir. Mas não faça show de talentos. Vocês que são os líderes, ouçam, não deixem que isso aconteça, e vocês que gostam de cantar, não façam do púlpito um lugar para você mostrar o seu talento, porque ali não é palco. Ali é para você compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor te deu. E o Senhor te deu aquele hino para você louvar, ou foi você que escolheu porque cabe melhor na sua voz? Então precisa a gente entender aquilo que é da vontade de Deus e aquilo que não é. Nós devemos ter o discernimento. Amém? Amém, igreja? Outra coisa, o tipo de louvor também está muito fora daquilo que nós entendemos ser bíblicos. São louvores voltados para o seu sofrimento, para o que você está passando, para a vitória que você deseja, para o seu eu. Tudo gira em torno da gente. Às vezes eu vou numa igreja que assim, 100% dos louvores são direcionados ao que eu estou passando. Parece que eles estão pensando assim, vamos colocar hino, que aí aquele que está vindo, ele é tocado e aí ele volta. Não é assim, ele é tocado sim, na alma. Ele sai dali com a alma animada. Mas e durante a semana? É a alma que vai fazê-lo permanecer na presença do Senhor, ter força para suportar o sim e o não.
É a alma? Não, não é não. É o espírito dele que precisa ser fortalecido. E se os louvores não conseguem alcançar o espírito, não são louvores espirituais. E cá para nós sabemos que a palavra de Deus diz que o Pai procura adoradores. Ele procura adoradores sim, mas ele também procura que nesses adoradores a adoração seja verdadeira e espiritual. Então, não é uma adoração, um louvor voltado para mim, porque o culto não é para mim. O culto é para o Senhor. Eu já estive em igreja de onde eu saí irritada. Mas irritada assim, não carnalmente, no espírito. Eu saí dali enojada, porque em nenhum momento Deus foi exaltado, em nenhum momento a grandiosidade. Cadê os louvores dos atributos dele? Se nós perguntarmos para as pessoas hoje quais são os atributos imutáveis do Senhor, ninguém sabe por quê? Porque não tem mais louvores que descrevem esses atributos, não tem louvores que descrevem a palavra, porque Lutero mesmo entendeu que a música é uma forma maravilhosa de ensinar e ela ensina muito mais do que falada. Então o inimigo também sabe disso e ele começou a voltar-nos para nós mesmos. Então, amados, liderança, coloquem louvores aonde o Senhor é exaltado, o culto é para ele, não é para o pecador, não é para o crente da sua igreja, não é para as suas ovelhas. O culto é para o Senhor. E fora também o desfile de moda das irmãs, né? As irmãs amam um vestidinho novo, uma roupinha nova, mas ali, minha querida, não é a passarela para você mostrar a sua modinha, tanto quanto não é também para você ficar de olho na roupa das outras irmãs. Então, ali se torna às vezes um clube social, onde eu mostro o que eu tenho, o que eu posso, e eu também fico observando o que as outras têm, o que elas podem, e aí tudo gira em torno da vaidade. Nós precisamos, mulheres, entender o que Paulo diz, que as nossas vestimentas têm que ser a mulher interior ou o homem interior unido a um espírito manso, humilde, é de dentro para fora. Não queira parecer bonita por fora. Quanto mais alguém se emperequeta, quer mostrar muito que é bonito por fora, ela está tentando esconder uma feiura por dentro. Mas quando a mulher é de Deus, ela é bonita de dentro para fora e ela não precisa forçar a barra. Então, irmãs jovens, irmãs mais velhas, cuidado, não façam da igreja um lugar, uma passarela onde você faz o seu desfile, porque ali não é para isso. E também, eu até comentei num louvor que é muito cansativo os mantras gospels. Eu tô cansada. Às vezes é um louvor que ele tem uma estrofe e um refrão. Aí eles pegam 2 frases e repete assim 20 vezes. Ou repete o refrão 20 vezes. E aí você tá ligado no espírito no começo. Daqui a pouco você fica de novo. Meu Deus, eu não tô aguentando repetir a mesma coisa. E assim, Deus, não existem palavras para adorá-lo, né? Porque é imenso o vocabulário, ainda assim a gente não consegue, mas assim, precisa ficar repetindo. Eu me lembro muito quando isso acontece, de quando Jesus disse que não era pelo muito repetir que seriam ouvidos. Então será que a gente ficar repetindo a mesma coisa um monte de vezes, nós vamos ser ouvidos pelo Senhor? Então cabe a nós discernirmos, tá faltando letra? Tá faltando louvor? Vou dar uma dica para a liderança que às vezes está dispersa. Muitas vezes, dentro da sua igreja, o Senhor tem dado louvores a pessoas simples, humildes, que nem sequer tocam lá no banco. É claro que eu estou dizendo de pessoas como eu já estive, mas eu não estou dizendo para pegar do meu não, mas eu estou dizendo o seguinte: por que você não tenta conversar com as pessoas lá de baixo e ver se o Senhor tem dado cânticos novos a elas? De repente o que você está tocando, que é comercial, que toca muito no YouTube, que está fazendo sucesso, não é o que Deus quer ouvir. E o Senhor tem dado canções, novas canções a muitas pessoas que não têm cargo e que nunca almejaram nada. Então seria bom você buscar do Senhor aquilo que Ele quer ouvir. E muitas vezes as pequenas ovelhas têm louvores que elas tiveram ali, sabe, quando estavam ali sob a liderança do pastor, assim como Davi quando estava no campo, e ali ele louvou muito ao Senhor. De repente cabe você ir nesse campo, no meio dessas ovelhas, essas pequenas ovelhas, e ali deve estar a verdadeira canção que o Senhor quer ouvir. E não fica repetindo muito não, porque isso é muito chato. E outra coisa, o ministério de louvor também não busca de Deus o que o Senhor quer. Você sabe, dá pra ver quando alguém
tem vida com Deus ou não tem? Dá pra ver quando no púlpito estão imitando alguém da internet, estão imitando algum cantor. Dá pra ver se você tem vida com Deus ou não. Então eu sugiro você a ter primeiro vida com Deus, para depois levar para o altar, para aquele lugar onde você vai ministrar, a vida que você já tem com Deus. Isso deve ser natural, é só uma extensão. Não existe ensaio para adoração. Existe o ensaio da música em si, mas da adoração não existe. Em todo momento você está adorando. Eu me lembro quando eu fazia parte do Ministério de Louvor, eu queria adorar ali. Mas eu me sentia deslocada. Não havia muita oração, não havia muita busca, não havia adoração no momento do ensaio. Nós não temos ensaio, o crente ele vive em adoração. Então eu sugiro a você, meus queridos, não tentem disfarçar unção copiando outras pessoas, porque a gente sabe que você está nos enganando. Algumas pessoas podem até cair, mas aqueles que têm vida com Deus sabem que você só está imitando. E isso não adianta nada. Isso não vai trazer para a igreja unção alguma, muito pelo contrário, vai bloquear a ação do Espírito, porque o Senhor quer coisas novas para você, Ele quer te falar, Ele quer te ministrar para você ministrar aos outros. E por último, eu também vejo uma coisa muito feia, celular no meio do culto. Criança então nem se fala. As mães resolveram levar babá celular para o culto para que a criança fique quietinha. Aí fica lá a criança. Mas até então, né, a gente ainda passa, né, se bem que para mim não passa. Mas, e adulto que você vê ali? Fingindo que está vendo Bíblia. Mas a gente, e você tem que perceber o seguinte, existe sempre alguém ao seu redor te olhando. Tem sempre uma grande nuvem de testemunhas ao redor. Então, às vezes a pessoa está ali ligada com Deus, ela resolve abrir o olho, daqui a pouco ela está vendo o irmão da frente no celular. E ela ela tá tentando se ligar. Ela já perdeu, ela fala, poxa vida, irmão, aqui não tá. Já vi filhos de pastores ligados no celular. Irmãos, quando você vai trabalhar, a maioria dos chefes, eles impedem que você use o celular. Você tem que deixar o celular em algum lugar. E nem em todo lugar você pode entrar de celular. E por que que na igreja você acha que você tem que usar o celular? Você tem tanta liberdade que você pode pôr o pé. Eu já vi isso, hein? A pessoa colocar o pé em cima do banco como se estivesse em casa. Ali é lugar de reverência, não só a Deus, mas em respeito ao meu irmão que está do meu lado, que vai olhar todo o seu comportamento, ele vai dizer quem você é. Não adianta você dizer uma coisa se o seu comportamento está dizendo o outro, porque o que fica é o comportamento. Então você pode ir lá na frente, você pode adorar, pode fazer o que for, mas se você não tem reverência, enquanto você está adorando a Deus junto com os outros irmãos, a sua vida é irreverente. Eu quero dizer para vocês que eu só estou dizendo isso porque são observações que ninguém tem coragem de falar. Nenhum membro vai falar para você assim diretamente, até porque você não pergunta ou você não quer ouvir. E é muito difícil uma liderança ouvir uma ovelha qualquer. Eles só sabem ouvir as pessoas das reuniões de liderança, mas o líder, ele só direciona, mas a igreja é composta de todo mundo. Cabe à liderança prestar atenção em cada detalhe. E eu não estou dizendo isso para ser religiosa não, mas eu estou dizendo isso para reverenciar um Deus que é digno de toda reverência. Ele sim é digno de ser chamado Senhor. Não só o pastor e a liderança, porque hoje a nossa geração chama o pastor de Senhor, a liderança de Senhor e Deus de você. Isso demonstra o quanto caímos na nossa reverência e devoção a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa se tornar cada vez mais sábio diante dos conselhos. Até a próxima.